Doutor Me Consulta está de volta hoje recebendo a nossa psicóloga Mariana Pessoa. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. A doutora sempre traz temas super relevantes, né? E hoje, especialmente, vamos falar diretamente com você aí, mulher, que nos acompanha aqui na 107, nas redes sociais da doutora Mariana Pessoa. Ser mulher em 2026. Força, sobrecarga e saúde mental. Tudo isso junto e misturado, não é isso, E doutora? muitos surtos, né? E muitos surtos. Ser mulher sempre foi muito difícil, né? Quando a mulher ela assume essa jornada de trabalho externa fora do lar, ela não larga a sua jornada de trabalho no lar. E isso implica em um aumento muito grande da quantidade de horas trabalhadas. Então, as mulheres, em média, elas trabalham de 30 a 40% a mais se comparado aos homens. Olha só. Olha que dado. E esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Exatamente. E como a doutora acabou de falar, ser mulher hoje significa muitas vezes acumular esses papéis, cuidar da carreira, da casa, dos filhos, da família, manter relações afetivas, lidar com expectativas sociais, com frustrações e tentar encontrar tempo para ela mesma. Sim. Além de tudo isso, né, doutora? Para a gente começar, quando a gente fala sobre ser mulher, nesse ano tão importante, especialmente ano de eleição, doutora, quais são os principais desafios emocionais que você percebe no seu consultório? Olha, as mulheres elas chegam com queixa de muito cansaço. De fato, muita sobrecarga, muitos acúmulos ali de papéis. E aí, assim, veja, como que a Mariana, psicóloga, ajuda essas mulheres que chegam assim? Nós, mulheres, temos a tendência, Hélio, de centralizar tudo em nós mesmas. Tudo, absolutamente tudo. Porque como a gente tem uma cultura muito machista que prega que nós temos que dar conta de tudo, nós realmente sentimos muita insuficiência quando não damos conta de alguma coisa ou qualquer coisa. Então, a gente precisa começar a se olhar com mais humanidade e a gente precisa descentralizar um pouco as coisas. Então, por exemplo, não é raro a mãe que chega esgotada do trabalho e que ela ainda vai lavar roupa, estender, lavar louça, adiantar o almoço do dia seguinte. Ela acorda primeiro que todo mundo para preparar o café da casa, antes de ir trabalhar. Quando ela chega no horário de almoço, ela termina de ajeitar o almoço para servir a família. Ela mal come, né? Ela engole ali e já tem que voltar para o trabalho. E quando ela chega às 18, ou ela vai ser mãe turista, de leva o menino ali para uma atividade, volta, nananã, nananã. E a gente precisa descentralizar isso. E isso significa dar mais autonomia, delegar mais as funções para os outros membros dessa família. Né? Então, assim, uma criança, Hélio, e eu sempre falo isso para as mães, uma criança a partir entre 3 e 4 anos de idade já tem funções que ela pode assumir sozinha. Ou a mãe e o pai vai lá e ensina guardar os próprios brinquedos, dobrar arrumar a própria cama, cuidar dos próprios pertences. Então, não é mais para os pais fazerem isso por elas. Isso é um exemplo quando a gente está falando em relação a filhos. Quando essas crianças vão crescendo, a gente vai dando mais autonomia para elas. Então, estender uma roupa, roupas pequenas, peças curtas, né? Nem a gente dá conta de estender um edredom direito, a gente não vai colocar uma criança para fazer isso. Mas ajudar a lavar a louça. Ah, eu ensaboo, você Essa é uma lava. realidade muito forte da região norte e nordeste, né? Onde as famílias que não têm condições, que são ali bem do interior mesmo, Sim, que vivem no sertão, já ensinam os seus filhos a muito cedo cuidar dos irmãos, a sim, fazer a própria comida, né? exato. Já tem essa vivência maior do que é ser um adulto, né, doutora? É, Muito cedo, né? quanto mais precária é a região, mais isso aí a gente vai para um outro polo, onde não é uma questão de dar autonomia.
mas é até de antecipar determinadas fases, de pular determinadas etapas da vida e do desenvolvimento daquela criança e até adultizar um pouco. Sim. E até vou até colocar como sugestão, Hélio, para um outro momento, a gente conversar sobre essa adultização da criança, que é um tema que está em voga. A gente não vai se aprofundar nele hoje, mas você dar para uma criança responsabilidades que ela não está pronta para assumir, isso é torná-la um adulto. Isso é, olha, vou te dar aqui um exemplo. Uma coisa é você trazer para a criança, olha, meu filho, não deixe a torneira ligada enquanto escova os dentes, porque a gente precisa economizar água. E outra coisa é você chegar com papel de água ou de luz na mão dizendo, não temos como pagar isso aqui. Porque aquela criança escuta aquilo, o que ela vai poder fazer a respeito? Então, assim, não é um tema para ser discutido na frente da criança. Quando você traz para a criança um problema, a gente também traz para ela uma preocupação. E existem coisas que ela pode fazer e tem coisas que ela não pode fazer. Pagar uma conta de luz, não. E aí, por isso eu te falei, assim, da questão do outro polo. No Nordeste, essa coisa de ter muitos filhos acaba implicando que os mais velhos vão cuidar dos mais novos. E aí isso é uma adultização da criança, porque sobre aquela criança é imposta uma responsabilidade que não deveria ser dela. E doutora, inclusive, muitas mulheres também têm essa dificuldade até de parar para descansar e sem sentir culpa, né? Por que isso acontece? Porque como a gente tem, né, supostamente ali que dar conta de tudo, então descansar passa a ser crime. Sabe? Descansar é crime. Ah, eu vou ficar aqui na minha cama curtindo série. É crime. Ai, meu Deus, a própria mulher não se permite, por exemplo, eu brinco muito com as minhas pacientes quando a gente começa a descentralizar as coisas, muitas mulheres pegam seu marido para ser mãe do seu marido, o homem não sabe, acha que a roupa brota magicamente na gaveta dele. Sabe? Limpa, seca, cheirosinha, dobrada. E ele é o próprio que vai lá bagunçar e ela vai lá e arruma, como se fosse mãe. Não tem problema algum em você ser gentil e praticar algumas gentilezas ali com seu cônjuge, mas tirar a autonomia para assumir, às vezes nem a própria mãe dele tinha essa responsabilidade com ele, Sim. porque já tinha delegado. Aí casou e aí colocou em cima, né, da esposa e a esposa assume. Essa obrigação, né? E aí a esposa vai lá e assume. Mas passa a ser crime descansar. E não, a gente precisa descansar. Inclusive, o autocuidado virou um tema muito falado nas redes sociais, né? E na prática, muitas mulheres não conseguem aplicá-lo. Essa que é a grande verdade. O que realmente significa autocuidado emocional, doutora? Olha, priorizar um tempo para si. Eu vejo muitas mães falando, e aí até é uma realidade triste, tá? A gente ri porque é risível, que elas falam assim: eu não consigo ir ao banheiro sozinha. Quando tem crianças ali muito pequenas, né? Então, o que é o autocuidado? É você tirar um tempo para você, para fazer as coisas que você gosta. Então, todos os dias você tem que fazer alguma coisa que você gosta. O que você tem feito para você? Porque a mulher, ela acorda já se doando para tudo e para todos. Fazendo café, preparando o lanche da escola, Exato. botando o menino para acordar, para tomar banho, pra Dando fazer banho, vestindo, levando, trazendo, aí vai, trabalha ali 4 horas, aí volta, faz as mesmas coisas. Tirar um tempo para você é primeiro enxergar que isso não é um crime. Então, assim, muitas mães sentem culpa, por exemplo, em deixar o filho para ir para academia. E a gente está falando que hoje em dia, graças a Deus, e todos os profissionais têm a mesma língua. Se você for no nutricionista, se você for no cardiologista, se você for num psicólogo, todos vão dizer: você tem que fazer atividade física. Não importa qual, mas faça. Opa, meu brinco caiu. Mas faça atividade física. A gente sempre fala, faça atividade física. Então, mas muitas mulheres, elas sentem que elas não podem fazer isso. Porque é como se elas estivessem negligenciando alguma atividade em detrimento daquilo, porque aquilo parece que não é importante, mas é. Você se olhar no espelho e se sentir bonita é importante, mas para isso a sua raiz tem que estar A retocada. gente sempre fala que até o simples ato de você tomar um banho bem demorado já é um Exato. autocuidado com você mesma, né, doutora? Exato, um banho, um skincare.
né? Uma hidratação no Ler um cabelo. livro, Exato, ler um livro em ter um momento paz. só seu, né, doutora? Exato, ter um tempo para você. Faz quanto tempo que você não chama uma amiga para tomar um café, por exemplo? Quanto tempo que você não faz uma caminhada só você escutando as músicas que você gosta? Sabe? Então, o autocuidado é você tirar um tempo para se cuidar, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, isso implica em práticas de espiritualidade, práticas de atenção plena, que é estar presente no momento, fazendo ali uma meditação, lendo um livro, fazendo sua unha, sabe? Então, nós precisamos nos cuidar, porque quando a gente se deixa muito de lado, a gente adoece. Aí veja, uma mãe de família deprimida em cima de uma cama, que serventia, e aí eu coloco aqui entre aspas, tá? Que serventia ela vai ter para essa família? Agora a gente vai abordar 3 diferentes tipos de situações, tá, doutora? A primeira delas, violência psicológica. Após isso, relacionamento emocionalmente abusivo e, posteriormente, pressão estética. Vamos começar primeiro com a violência psicológica, porque ainda é uma realidade muito silenciosa e muitos relacionamentos, inclusive, né? Sim. Como é que ela se manifesta, doutora? Olha, a violência psicológica é qualquer ato que qualquer pessoa, e aí a gente coloca essa violência psicológica muito praticada pelo cônjuge, né? Mas você pode sofrer violência da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu irmão, do seu colega de trabalho, tá? O que que é essa violência psicológica? Ela é uma desvalorização da sua pessoa de forma constante. Práticas de humilhação, práticas vexatórias, manipulação. Muitas vezes o cônjuge diz: você tá aí, se eu te largar, você não arruma ninguém melhor do que eu. Isso é uma desvalorização da sua pessoa. Isso é uma prática de violência psicológica. Por quê? Porque está diminuindo a sua pessoa. Tá? Comentários sobre a sua aparência é uma violência psicológica. Qualquer coisa que fale para você no intuito de te diminuir, te invalidar, tá? Te desprezar é uma violência psicológica. Agora a gente vai falar um pouco sobre relacionamento emocionalmente abusivo. Quais são os sinais de que a mulher pode estar vivendo isso, doutora? O medo de se expressar é um bom medidor. Tipo, mas se eu disser isso, Fulano vai achar que eu tô, né? se eu disser isso, isso vai causar uma briga. Isso é o que eu penso, mas se eu digo isso, ele vai vir com 50 pedras na mão. Uhum. O medo de se expressar é um sinal de alerta. Sentir-se diminuída também é um sinal de alerta. Sentir culpa o tempo inteiro. Fulano me tratou mal. Mas foi porque eu disse tal coisa. Nada justifica. Nada. Inclusive, isso pode evoluir gravemente para um feminicídio, né, doutora? Exato. A gente vê Tentativas. aí diariamente mulheres sendo mortas pelos Exato. seus cônjuges, pelos seus parceiros, namorados, maridos. Sim. E tá, assim, uma coisa de louco, né? E Infelizmente. os números são altíssimos e, infelizmente, na região norte, ainda mais. Então, os números, eles só crescem. Só crescem, só crescem. Essa necessidade de aprovação que você tem, tudo que você vai fazer, você precisa da aprovação. Tudo. Da pessoa com quem você está se relacionando, tá? Então, se você se relaciona com uma pessoa que ela não te acrescenta, pelo contrário, ela te invalida, ela te apaga, isso já é um sinal de violência. Isso já é um alerta para você se sair muito rápido desse relacionamento, inclusive. Agora, falando sobre a vertente estética, porque a gente sofre pressão estética, doutora. Sim. E os padrões de perfeição também impactam muito na saúde mental feminina, não é mesmo? Muito, muito. Assim, com o advento das redes sociais, com os filtros, com as edições, hoje as pessoas elas conseguem um abdômen sarado ali, dividido, com inteligência artificial. Então, assim, essas comparações extremistas, elas fazem com que a gente adoeça. Então, presta atenção, o que que você tem consumido de conteúdo?
A sua comparação, ela precisa ser em relação a você mesma. Então, eu preciso perder peso. Eu fui no médico, fui no nutricionista, eu preciso perder peso. Tá, quanto? Preciso perder 5 quilos. Aí você faz ali uma reeducação alimentar, passou um mês, você perdeu 2. Concorda comigo que você está melhor do que você estava no mês anterior? Você perdeu 2 quilos. Então a tua comparação é contigo. Não pode ser com a Virgínia Fonseca, por exemplo. Que tá lá, que tem o corpo esculpido. Milionária, né, doutora? Justo, aí Ela é pode, fácil. né? Aí pra ela é muito fácil. Aí nós, proletariadas, nos comparar, não tem como. CLTs, meros Né? CLTs. E até veja, Hélio, às vezes a gente tá falando aqui da Virgínia, mas você vai pra academia, aí você tá todo dia lá. Sempre vai ter alguém mais sarado que você. Sempre vai ter alguém mais musculoso que você. Mas por quê? Que prioridade aquela pessoa dá pra musculação na vida dela? Com o que ela trabalha? O que ela faz? A gente não sabe. Aí a gente quer estalar os dedos e ter aquele shape? Não dá. Não dá. Não dá. A gente tem mesmo. que olhar pro nosso e dizer, eu tô melhor que ontem? Então, beleza, não tô. O que eu preciso fazer pra estar? E é querer também, né? É. Muito do querer. É uma cobrança impossível de se sustentar. Quando a gente olha muito para fora, a gente sonha, mas quando a gente olha para dentro, a gente desperta, já dizia Jung, né? Então, a gente precisa de vários despertares e o nosso despertar ele tem que ser em relação a nós mesmos. É uma vitamina que você tem que tomar a mais, né? Eu preciso disso. Então, compare, o seu corpo é seu. O funcionamento ele não é igual de ninguém, de nenhuma outra pessoa. Ele é seu. Doutora, para quem nos ouve agora aqui no Doutor Me Consulta, nas suas redes sociais também, e está se sentindo emocionalmente sobrecarregada, né? Qual é o primeiro passo para retomar o equilíbrio? Olha, entenda que é possível que você retome, recupere o equilíbrio, mas entenda que isso é um processo. Isso não se faz do dia para a noite, isso não é uma coisa que você possa exigir de você do dia para a noite. Ter consciência que as coisas não estão legais já é um primeiro ponto. Porque tudo aquilo que se torna consciente para mim, eu consigo transformar numa mudança, eu consigo colocar isso num comportamento. E quando você faz isso com ajuda, se torna ainda mais fácil. Então, você me encontra ali na Avenida Benjamin Constant 720, no centro, que é o Espaço Roraima. Nosso Instagram é o @marianapsiquepessoa. E você me encontra também através do WhatsApp no 95-8123-3874. Quase eu esqueço, mas lembrei. É isso. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Adorei o tema de hoje. Tenho certeza que as mulheres aqui também da 107, que estão acompanhando o Doutor Me Consulta, interagiram, gostaram desse tema também. E eu quero reforçar também a importância de cuidar da saúde mental, reconhecer os seus limites e também saber valorizar o autocuidado como parte essencial da sua vida. Fica a nossa dica aqui do Doutor Me Consulta. Doutora, semana que vem a gente se vê? Semana que vem no mesmo canal. Esperamos vocês para interagir com esses temas aí em saúde mental, que são temas quentes que estão super em voga e a gente precisa conversar sempre. Sempre, sempre. Eu vou para um breve intervalo e já já eu volto, não sai daí.